Hebreus 10, de 1 a 18, nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças por estarmos na tua casa, por tudo aquilo que já prestamos ao Senhor nesse dia, neste culto, pelos cânticos, hinos, louvor, adoração, as orações, e que o Senhor continue, ó Deus, a trabalhar em nosso coração, nesse momento quando estamos estudando a tua palavra, que já falou conosco, quando a lemos, mas tu sabes nas nossas limitações e incapacidade. Se o teu Santo Espírito não clarear a nossa mente, não aplicar as tuas verdades em nosso coração, a nossa mente ficará dispersa e nós não entenderemos o que o Senhor tem para nós hoje a partir desse texto. Por isso ajude-nos, ó Deus, a tornar esse texto prático para a nossa vida, que o Senhor venha assim, ó Deus, transmitir graça ao coração de cada um de nós aqui, que o Senhor venha, ó Deus, nos edificar, nos confrontar, nos ajudar a reconhecer a gloriosa obra do Teu Filho, quando morreu por nós na cruz. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos juntos. Te damos graças por revermos irmãos que já há algum tempo não podíamos ver. Nós te damos graças pela presença da nossa irmã Márcia Honório conosco. Já oramos por ela, que o Senhor continue a cuidar dela na sua recuperação. O João Sestavo, nós te damos graças e rogamos a tua bênção sobre a filha, a esposa que estão em casa e tantos outros, ó Deus, que revemos, irmãos queridos, que o Senhor esteja assim trazendo o teu povo com saúde para juntos louvarmos, adorarmos o nome do Senhor. Fica conosco nessa hora, nós te damos graças orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu começar com uma pergunta. Se porventura você soubesse, é apenas uma colocação, tá? Não entenda isso de outra forma, mas apenas uma colocação. Se de repente você soubesse que o seu tempo de vida aqui na Terra é de apenas uma semana,
o que você faria? Se de repente Deus de alguma forma te mostrasse, eu tenho uma semana de vida para você aqui na terra, o que você faria? Talvez muitos de nós nos desesperaríamos, né? E quem sabe até por isso que Deus não revela. As coisas que Deus não revela pertencem ao Senhor, diz o texto de Deuteronômio. Não é verdade? As encobertas a Deus. Não é isso? As reveladas a nós e a nossos filhos, como diz Deuteronômio 29:29. As encobertas a Deus, as reveladas a nós e a nossos filhos. Mas deixa eu voltar à pergunta. Se porventura você soubesse que tem só uma semana de vida, talvez uma atitude nossa seria cair em desespero, ficar chorando pelos cantos, em depressão, em angústia. Ou quem sabe, claro, o ideal seria que nós buscássemos a Deus pedindo misericórdia, né, da parte dele, assim como fez o rei Ezequias e tantos salmistas, nós encontramos vários exemplos na Bíblia. Mas quem sabe nós poderíamos aproveitar o pouco tempo que teríamos de vida para curtir aquilo que é especial para nós. Ser relevante na vida das pessoas a quem amamos. Deixar um legado para pessoas que convivem conosco. Você não precisa esperar saber quanto tempo você tem de vida. Até porque a nossa vida é tão frágil, não é verdade? Alguém aqui sabe quanto tempo tem de vida? Nós podemos planejar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, não há nenhum problema quanto a isso. Mas nós não sabemos quanto tempo temos, por isso a palavra de Deus exorta através do profeta: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. E deixa eu dar alguns exemplos bem práticos do dia a dia. Aliás, hoje aconteceu algo bem curioso, um livramento para a nossa família. Nós fomos almoçar em São Paulo e a Renata disse assim: eu esqueci o meu celular no carro, me empresta a chave. Ela foi correndo lá para pegar o celular dela na porta do carro. Depois, quando ela voltou, ela disse assim: eu caí numa avenida super movimentada, no meio de um canteiro, quase caindo na avenida. Se caísse na avenida já era, ela não estaria aqui. E aí nós reconhecemos, né? Deus deu o livramento. Mas irmãos, deixa eu contar uma outra história. Os irmãos viram pela rede, né? Eu até falei um pouquinho de manhã na classe. A igreja de Vila Guilmar perdeu um irmão muito querido, Eduardo Soave, conhecido de muitos aqui, de alguns irmãos. Eu estava com ele domingo passado. Na verdade, domingo passado, lá na escola dominical, ele deu um testemunho. Já há muitos anos vivendo em hemodiálise, com o coração sofrido, tinha feito cirurgia de coração, trocando as válvulas, tinha que refazer essa cirurgia, passando mal todos esses dias, mas estava na escola dominical lá da igreja, domingo passado, dando testemunho. Eu fui para lá, eu preguei lá no culto de posse do pastor Paulo Petreca, às 19 horas, o culto é lá às 19, quando a gente nem esperava que ele iria, ele não estava bem de saúde, e de repente ele apareceu lá. Terminou o culto, para quem conhecia o Eduardo, muito sorridente, muito feliz, sempre trazendo, né, alegria contagiante para todo mundo. Ele disse assim: você não acredita o que aconteceu comigo? Às 5 da tarde, quase que a gente teve que chamar o SAMU. Passei mal, fiquei quase 10 minutos, quase que apagado, a esposa desesperada, e a gente quase chamou o SAMU. Mas aí eu falei: não, vamos acalmar, e melhorei, e aí eu vim para cá. E aí eu fiquei pensando, será que nós teríamos esse desejo tão grande de estar na casa do Senhor com o povo de Deus? Depois de quase ter passado mal, aliás, ter passado mal e quase morrido ali, mas aquele irmão estava ali. E uma das coisas que ficou bem marcante no culto de despedida, né, o culto fúnebre dele, foi isso. O quanto ele deixou a alegria contagiante dele para os corações de cada um que pôde conviver com ele. Será que você vai deixar assim alguma marca positiva? Será que ao se despedir, aliás, a igreja estava lotada, não tinha lugar quase que para entrar, porque era alguém que deixa saudade.
E será que no momento da nossa partida as pessoas vão lembrar de coisas boas da nossa parte? Ou quem sabe vão dizer, ainda bem que foi, não vi a hora de ir embora. Era alguém chato, azedo, amargo. Mas não, nós temos a oportunidade, Deus nos dá vida, Deus nos dá família, Deus nos dá relacionamentos, igreja, para a gente ser relevante na vida um do outro. Para a gente trazer vida de Cristo para o outro, independente da sua situação. Mesmo que você esteja passando por momentos difíceis na vida, como era o caso do Edu, sofrido com enfermidades terríveis, mas estava ali transmitindo graça ao coração de todas as pessoas com as quais ele conviveu. Irmãos, ele não era perfeito, nós também não somos, ele era igualzinho a gente, mas eu volto à pergunta: qual será o valor que nós damos à nossa vida e à vida das pessoas ao nosso redor? De que maneira eu posso impactar o coração das pessoas e de que maneira eu posso olhar para esse texto e aproveitar lições tão preciosas que esse texto traz para a gente? Vejamos lá algumas delas. Aliás, o texto vai mostrar a magnitude, a maravilhosa obra da graça de Deus em Cristo Jesus. Aquilo que Cristo fez e que se Ele não tivesse feito, nós estaríamos perdidos. Aliás, nós nem aqui estaríamos. Não teria 25 anos de quarteto para... Aliás, 25 anos não, o quarteto tem quantos anos? 62 anos. Não é? 25 só do CD, de um dos CDs. Não é? Não teria quarteto, não teria coral, não teria louvor, não teria igreja, mas só tem tudo isso porque Cristo fez algo. E é o que o autor aos Hebreus, ele quer mostrar para nós, a maravilhosa obra da graça em Cristo Jesus. Vejamos lá algumas lições interessantes. A primeira delas, até o verso 4, a incapacidade da lei de Deus. Não é que a lei era errada, mas ela era incapaz de cumprir ou de agradar a Deus completamente. Ela era incapaz de fazer algo em nossa vida. E o texto é claro, olha o que o texto diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. A lei era incapaz de trazer perfeição, a lei era incapaz de trazer vida. A lei era importante sim para o povo de Deus, ela continua sendo importante, mas com aquilo que o Novo Testamento diz sobre a lei. Nunca foi propósito de Deus salvar por meio da lei. Deus não tinha esse plano, nunca teve. O propósito de Deus sempre foi salvar por meio da graça do seu Filho, do sacrifício do seu Filho. Senão, não estaria escrito o que está escrito lá em Apocalipse 13:8, que o Cordeiro havia sido entregue antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar, Deus havia decidido entregar seu Filho como o Cordeiro de Deus. Então a lei, segundo Paulo em outro texto, não é Paulo o escritor aqui deste livro, mas no Novo Testamento nós encontramos Paulo dizendo que a lei serviu de aio, de pedagogo para nos guiar até Cristo. Eu já falei um pouco sobre isso. Pedagogo não era o professor em si mesmo, mas era o escravo da casa que pegava o filho do seu senhor, levava para a escola, buscava e depois, no decorrer do dia, ele ensinava sobre várias outras coisas. A lei tem esse objetivo de nos levar a Cristo. E por isso que Paulo escreve aos Romanos 10, verso 4, dizendo: porque o fim da lei é Cristo. Não é que a lei acabou. A lei se cumpriu em Cristo, o alvo era Cristo. Ela apontou para o alvo e ela atingiu o alvo. Ela fez o seu papel. Só que ela era incapaz de nos tornar perfeitos. Por isso era necessário que Jesus fizesse algo. Era necessário que Deus fizesse algo, porque a lei nós não conseguiríamos cumpri-la como não conseguimos. Somos falhos. E aí é interessante o exemplo que ele usa aqui no verso 1. A lei era sombra de uma realidade, sombra dos bens vindouros. João Calvino usa um exemplo muito interessante aqui. Ele diz assim: quem gosta de desenhar aqui? Aliás, quem gosta de desenhar aqui? Fazer desenhos. Vamos lá. Tem um monte de gente fazendo desenho hoje, né? Tem bíblia de anotações, em vez de pegar anotar, faz desenhos bíblicos relacionados à Bíblia. Isso tá uma febre aí, tem muita gente fazendo isso.
Então você que gosta de fazer desenho vai entender direitinho o que João Calvino disse desse texto. Ele diz assim, que a lei servia como um artista ao desenhar algo. O que o artista faz primeiro? Ele faz o esboço. Ele não faz o esboço? Ele pode apagar, ele pode corrigir ali. Depois que ele fez o esboço, ele começa a dar o acabamento, ele vai pintar o seu desenho, vai fazer os contornos de maneira definitiva, e aí ele termina o desenho. E aí Calvino diz, o que o autor aos Hebreus está dizendo é que a lei é o esboço. A realidade perfeita, a figura pronta é Cristo. A lei então serviu de sombra dos bens vindouros, então ela não deixa de ser importante, ela tem sim a sua importância, porque se nós não tivéssemos a lei, nós não entenderíamos a graça. Nós não compreenderíamos a necessidade da graça de Cristo. Então a lei é que nos leva a entender melhor a graça. E aí o texto diz isso, né? Ela era incapaz de nos tornar perfeitos. Ano após ano era necessário que oferecessem sacrifícios. Verso 2, de outra sorte não teriam cessado de serem oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Se a lei resolvesse o nosso problema, era só um sacrifício. Era só o primeiro sacrifício lá com Arão, quando Moisés inaugurou o tabernáculo. Arão deu lá fez o seu sacrifício, intercedeu por todo o povo, pronto, está resolvido. Foi assim que aconteceu? Não. No dia seguinte tinha que fazer o quê? Mais sacrifícios. No outro dia, mais sacrifícios. Anualmente, outros sacrifícios. Porque a lei era incapaz de resolver o problema, como diz o texto no verso 2, da consciência de pecados. A consciência continuava culpada. A lei aponta para a nossa pecaminosidade. A lei demonstra que nós somos frágeis e que se algo não for feito, nós seremos condenados. Deus é totalmente santo e Ele não aceita algo que não seja santo na sua presença. O autor aos Hebreus vai dizer daqui a pouquinho, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E aí, como é que a gente fica nessa? Se tivéssemos apenas a lei, teríamos a consciência de pecados, teríamos a consciência de que nós estamos perdidos, precisamos de um Salvador, continuaríamos a clamar, Hosana, vem Senhor nos salvar, ó salva-nos Senhor. Se nós estivéssemos somente com a lei ou tivéssemos apenas a lei. Verso 3, entre mentes nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. A lei lembrava que nós somos miseráveis pecadores, carentes da graça de Deus, e que se Deus não nos aceitar, nós seremos condenados ao inferno. Era isso ou era este o propósito da lei? Mostrar a importância de que era necessário vir o verdadeiro sacrifício que viria logo em seguida. Verso 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, em resumo aqui, a incapacidade da lei nos tornar completos, perfeitos e livres da condenação. Se fosse só pela lei, ao morrermos nós seríamos condenados. É o que o texto deixa isso bem claro para todos nós. Mas o texto continua, e graças a Deus por isso, né? O texto continua. E agora ele fala da suficiência da obra de Cristo. Vejam o que o texto diz numa citação do Salmo 40, verso 5. Por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Ou seja, Deus não aceitou os sacrifícios. Cada um daqueles animais foram importantes no seu tempo, porque eles apontavam para um sacrifício melhor. Mas Deus não aceitou aqueles sacrifícios de touros, de bodes, de todo tipo de animais ou de alimentações. E aí ele diz assim, né? Ao entrar no mundo diz, falando sobre Cristo, citando o Salmo 40, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Deus tem que se fazer como um de nós, a encarnação é dita aqui. Deus se faz como um de nós. Somente um Deus, 100% Deus, somente um homem, 100% homem que pode resolver essa situação. Lembram do filme do Aquaman? Somente um dos dois reinos consegue resolver a situação. Tirou da onde? Da cabeça de quem? Da palavra. Aliás, os homens, eu nem sei se o autor lá, o escritor do Aquaman é crente. Eu acho que não. Mas os homens fogem de Deus, mas voltam sempre para Deus.
Eles trabalham com aquilo que a gente chama de capital emprestado. Eles não querem Deus, eles rejeitam Deus, mas todas as histórias que eles contam têm a ver com Deus. Somente um que possui 2 reinos, esse sim pode resolver o problema da humanidade. Mas não é o Aquaman, é Cristo, né? Cristo sim, ele se faz como um de nós. E aí o texto no verso 6 diz: não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Deus não se agradava daquilo. Era um ritual que Deus ordenava, mas não que ele se agradasse daquilo. Aliás, o culto não era agradável, irmãos. Olha que culto abençoador que nós tivemos aqui já. Quantas canções belíssimas. Você acha que era isso que acontecia lá no templo, no tabernáculo? Claro que não. Nem sequer ouvia som de música enquanto o sacrifício era feito. O registro de música junto com o sacrifício vai começar com o rei Ezequias, na reforma do rei Ezequias. Ele ordena que a orquestra toque junto com o sacrifício. Até então, ninguém ousava tocar sequer um som enquanto o sacrifício era ali feito. Era um culto contrito, triste, abatido. Eram animais que tinham ou deveriam ter uma certa ligação de afetividade, onde ele vai ser entregue no seu lugar. Você vai ter que entregar o seu bichinho de estimação para morrer no seu lugar. E isso não agradava a Deus o suficiente para que Deus apaziguasse ou para que a ira de Deus fosse apaziguada. Então o verso 6 diz: não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem é que fez a vontade de Deus? Os sacerdotes oferecendo aqueles milhares e milhares de animais, aquela quantidade absurda de sangue sendo derramada no vale do Cedron? Não! O único que agradou a Deus foi Cristo Jesus. O único que apaziguou a ira de Deus foi o Senhor Jesus. A única obra que Deus aceitou como sacrifício vivo, santo, agradável, foi a obra do Filho dele, do Senhor Jesus. Então eu disse: eis aqui estou para fazer a tua vontade, o verso 7. Então olha só, o que o texto vai mostrar para a gente, irmãos, é da suficiência de Cristo. Ainda no 8 ele volta a dizer, né? Citando novamente o mesmo texto: sacrifício de ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. A palavra aqui é importante, tá? Porque lá na frente ele vai dizer que sem santificação você não vai ver o Senhor. Ninguém se aproxima de um Deus santo se não tiver santificação, santidade. Mas o que Cristo fez trouxe o quê? Os animais não traziam perfeição, mas o que Cristo fez trouxe santificação a todo aquele que tem Cristo. Olha que interessante. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Não precisa sacrificar mais nada. Por isso, irmãos, para com essa bobagem de defender que o povo judeu ainda é povo de Deus, né? Eles desprezaram o Messias. Eles estão tão condenados como qualquer outro. Para com essa bobagem de sonhar que o templo vai ser reconstruído, que os sacrifícios vão retornar, porque é isso que eles querem. Na volta do exílio, eles já não tinham mais nem a Arca da Aliança, que se perdeu na ida pelos caldeus, pelo Nabucodonosor. Alguns dizem que foi Jeremias que escondeu a arca e ninguém achou ainda. Aliás, de novo cinema aqui, né? Os caçadores da Arca da Aliança. Né? Ninguém achou essa arca. Não tem como oferecer sacrifício, mas não precisa oferecer sacrifício, porque ele já fez tudo o que era necessário fazer. De uma vez por todas, não precisa mais de templo. Não precisa mais de nenhum ritual de adoração como era antigamente, porque ele fez a obra que agradou a Deus, e nele nós somos santificados. Separados. A ideia de santificação é separados para Deus, para a glória de Deus, para viver para a glória do nome do Senhor. Então, a incapacidade da lei, mas a suficiência da obra de Cristo. E aí, por fim, dos versos 11 a 18, a amplitude dessa obra, né?
o quanto essa obra atinge várias questões da nossa vida. E aí o verso 11 diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado, a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Então, dia após dia, e a crítica aqui do autor aos Hebreus, lembram do contexto? Vocês estão sendo assediados a deixar o cristianismo, abandonar Cristo e voltar às práticas judaicas. Olha aqui, para quê? Sacrifícios incapazes de fazer alguma coisa. Para que voltar a oferecer sacrifício dia após dia, se teve um que ofereceu um sacrifício que já agradou ao Senhor? Não precisa mais. Né? Não podem esses sacrifícios remover pecados. Verso 12: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Olha o contraste. Como é que era o que o sacerdote fazia? Os irmãos lembram? Temos assistido, né? Temos aprendido aí com o Levítico. Como é que o sacerdote entrava? De qualquer jeito ele entrava lá na presença do Santo dos Santos. Se falhasse em qualquer um dos rituais, o que acontecia? Morria. Não é verdade? Havia, né, segundo os estudiosos, uma tradição, diz que era amarrado o sumo sacerdote e a roupa dele era cheia de guizos para fazer barulho, porque se ele demorasse lá, tinha que alguém puxar. Né? Muitos acreditam que assim passou a funcionar, não se sabe quando, ou a partir de quando isso deva ter acontecido. Mas era tenso estar na presença de Deus. O sacerdote ele tinha que pegar o incenso e encher a sala de fumaça primeiro. Lembra de Isaías 6? E a casa encheu de fumaça. E vi lá os querubins cantando, Santo, Santo, Santo. Ele não pode olhar para a presença de Deus, para a glória de Deus. Enche a sala de fumaça para não ver a Shekinah da glória de Deus. E aí ele entra, e entra com todo medo, e ele sai o mais rápido que ele puder sair. Cumpre logo o que tem que fazer e vai embora. De medo. Mas Cristo não, como é que ele fez? Cristo não ficou em pé e saiu correndo. Os servos, os sacerdotes fizeram isso. Não, Cristo assentou-se no trono. Ele se assenta para reinar. Porque Ele tem livre acesso, Ele é o Senhor absoluto, Ele é o dono de todas as coisas, é aquilo que Ele diz em Mateus, quando já ressurreto, Mateus 28, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, Ele reina, Ele domina sobre todas as coisas, não há sequer um ser dessa vida, em qualquer parte desse mundo, que não se submeta a Cristo. Qualquer potestade, qualquer demônio, todos estão debaixo da autoridade dele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Isso faz a gente lembrar aquilo que Paulo diz aos Filipenses, que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Só que você vai poder fazer isso de duas formas. Ou em louvor e adoração, ou de reconhecimento, mas para ser condenado. Até mesmo os demônios vão se curvar diante dos pés de Cristo, da majestade de Cristo, como aquele jovem gadareno, com uma legião de demônios e vai para matar Jesus, e se curva diante do Senhor, que é o lugar de qualquer um, até dos demônios. Mas nós podemos fazer isso como adoração, como gratidão, estarmos diante dos pés dele com louvor e adoração, como fazem os presbíteros lá de Apocalipse, os 24 presbíteros ou anciãos. Verso 14, porque com uma única oferta, de novo ele volta ao tema, ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Irmãos, os verbos aqui são muito interessantes. O verbo aperfeiçoou, usado aqui, ele está num tempo chamado de tempo perfeito. Isso significa uma ação completa no passado, mas que tem consequências para sempre. A perfeição é encontrada em quem? No sacrifício de animais? Não. Na obra sacrificial de Cristo. Ele aperfeiçoou todos aqueles que estão nele, todos aqueles que receberam a Ele como seu Senhor. Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e aí o verbo muda de tempo, né? Tempo presente. A santificação é algo que tem que acontecer todos os dias da nossa vida.
Começou lá na crucificação, ou quando Cristo entra no nosso coração, e agora começa um outro processo, uma nova vida. E aí o texto diz, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a minha mente as escreverei. Aquele que tem Cristo tem prazer de viver a lei do Senhor, gosta da lei, ama a lei do Senhor, quer experimentar todos os dias essa lei, ama as instruções de Deus, procura ler todos os dias, de dia e de noite, tem prazer na lei do Senhor. Aquele que é trabalhado por Cristo, aperfeiçoado por Cristo, está sendo santificado pelo Senhor, ele tem prazer nas coisas de Deus, como diz o texto. E acrescenta, verso 17, também de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Irmãos, olha só, o texto aqui termina com essa exortação. Deus não vai lembrar dos nossos pecados, Deus não vai cobrar dos nossos pecados, se nós formos aperfeiçoados por quem? Por Cristo. Então eu queria terminar dizendo o seguinte: se você não quer Cristo na sua vida, se você não acha que Cristo é importante para você, e aí eu me refiro a todos, né? Todos nós. Se Cristo não for importante para nós, então nós mesmos vamos ter que resolver o nosso problema com Deus da falta de santidade que há em nós. Sem santidade ninguém consegue ver o Senhor. A santidade de Cristo é dada a nós quando pela obra da justificação, pela declaração da justiça de Deus sobre nós, Ele pega toda a santidade de Cristo e concede a nós, e Ele pega a nossa impiedade e dá ao Senhor. Ele levou sobre si a nossa impiedade. Mas se você não quiser, resolva do seu jeito, faça do seu jeito, justifique-se diante de Deus. E é aquilo que Jonathan Edwards diz: pecadores nas mãos de um Deus irado, o inferno está aguardando todos aqueles que desejam estar distante de Cristo. Todos aqueles que desprezam a Cristo passarão a eternidade sem Ele, sendo condenados na dor do inferno. Porque querem, porque desprezam o Salvador. Mas há uma outra opção aqui: reconhecer que nós somos tão indignos, tão imperfeitos, mas que Ele pagou o preço da nossa dívida. Ele agradou a Deus no nosso lugar. Nós não conseguimos agradar, as nossas melhores obras não podem agradar o Senhor. Mas a obra de Cristo agradou o Senhor totalmente. E quem está em Cristo é nova criatura, é salvo por Cristo, é justificado na obra dele. O Pai olha para nós em Cristo e vê o seu Filho em nós. E mesmo que tenhamos de partir, nós temos a certeza de que se estamos em Cristo, nós estaremos eternamente com Deus. Quanto tempo você tem de vida? Um dia? Uma semana? Um mês? Alguns anos? Não chegará a milhares de anos. Não é verdade? Será que nós temos Cristo? Se porventura você ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, esse é o dia aceitável. Enquanto Cristo não volta, enquanto você ainda tem vida, ainda há tempo de rever a sua vida e reconhecer que você precisa de Cristo. Mas se você não quer Cristo, viva do seu jeito. Justifique-se diante de Deus. Fale com Deus: ah, Senhor, eu sou tão bonzinho, eu nunca matei, eu nunca roubei. Se você acha que não precisa de Cristo, então você não vai receber dele a salvação, a perfeição, a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe a reconhecer a importância do Senhor Jesus na nossa vida.